Neste podcast você vai mergulhar na obra literária Os Caminhos do Homem desde a Criação, escrita por Walter Martins. Os Caminhos do Homem desde a Criação, onde fé e razão caminham lado a lado. O santo pedir sabedoria, ele dá. Eu pedi. Maria, eu não escrevi nada dessas coisas. Todas essas conclusões que eu estou falando para você aqui, todas elas, antes eu pedi uma oração pedindo sabedoria de Deus. No nosso início do podcast aqui eu falei isso. Mas vamos falar sobre outro assunto agora? Sobre a data? Porque eu quero perguntar isso. Primeiro Adão. Não, vamos falar primeiro... Para o segundo Adão. Eu vou falar isso, mas primeiro eu vou explicar um outro, porque para responder se eu preciso do outro. Vamos responder a respeito da criação do universo. Tá? O universo e a Terra. O senhor afirmou que primeiro foi feita a Terra para depois... Exatamente. Quando você leu aí na Bíblia, no terceiro dia, a respeito da unificação, onde formou-se um só continente... Pangeia. A Pangeia. A Pangeia, porque é quem diz os cientistas, né? Mas que Deus, um só continente, que ele chamou de Terra. Então, aí eu comentei em que tanto a Bíblia e a ciência falam desse momento. É um momento único. Então, o que acontece? Como eles falam de um momento único, eu parti desse princípio para fazer uns cálculos. Tá? E aí pesquisei que a ciência diz que a Pangeia aconteceu um pouco depois de 400 milhões de anos atrás. Um pouco mais de 400 milhões, a Pangeia. Então vamos falar 400 milhões. Okay. Só para poder fazer cálculos fáceis, em que a Pangeia começou há 400 milhões de anos atrás. Então, a ciência que diz isso. Então, esses dados que eu estou falando aqui agora, como disse vocês, para Deus essa questão de datas não importa, tá? Ele não importa. Então, e até por isso também, isso não é dogma da igreja. Então, eu vou aqui dar o meu palpite. Então, como a ciência diz que é em torno mais ou menos de 400 milhões de anos atrás, em que houve a Pangeia, que é o mesmo momento em que a Bíblia diz. Então, vamos imaginar que antes da Pangeia, tá? Antes desse único continente, Deus criou a Terra, deu umas mexidas nela ali na crosta terrestre. Vamos imaginar que Deus, antes da Pangeia ali, que Deus tenha gastado um tempo ali de 100 milhões de anos. 100 milhões de anos é tempo para dedéu. Talvez seja, porque Deus pode fazer tudo, como Ele quiser, instantaneamente. Mas imaginei que Deus, como eu falei, a questão do filho, né? Deus quis curtir cada coisa que ele estava fazendo. A Terra, ele mesmo diz, a Terra não era uniforme. Certo? E Deus, para poder mexer tudo, Deus gastou 100 milhões de anos para poder, antes, para poder criar a Terra e fazer essas coisas. Então, 400 milhões de anos da Pangeia. E voltando atrás, 100 milhões... 500 milhões de anos. Esse cálculo é um cálculo do escritor Walter. Exatamente. Fique claro. Amarildo, é um cálculo, você pode dizer que é com dados científicos. Mas dentro dos dados científicos e da própria igreja. É coisa da Bíblia e coisa da ciência. Eu estou usando a Bíblia e estou usando a ciência para poder fazer esse cálculo. Então, eu estou dando aqui 500 milhões de anos, que é a criação da Terra. E como a Terra foi o primeiro elemento a ser criado, foi ele que começou também o universo. Concorda? Dentro 100 milhões de anos, a Terra, e depois planetas, Sol, Lua... Veio depois, isso veio depois. Então, o que acontece? A Terra, quando a Terra foi criada, há 500 milhões de anos atrás. Mas nesse dia, começou também a criação do universo, porque a Terra faz parte do universo. Então, o universo também foi criado há 500 milhões de anos. Tá? Começou a criar há 500 milhões de anos. Então... E quando Deus fez a separação da água com a terra, 400 milhões, que é a Pangeia. 400 milhões, que é a Pangeia. Eu estou voltando 100 anos atrás, porque antes Deus... O início de tudo. Para o início. Que foi que Deus criou a terra, criou o sol,
o Sol... O senhor sabia que o senhor está colocando quase que 1 milhão, mais 1 milhão, e etc. aí, e que praticamente então vai criar aí em quase 600 milhões de anos aí, como se o dia fosse, para Deus, fosse 1 milhão de anos? Mais ou menos isso está colocando Se de fizesse, 500 milhões. eu não fiz essas contas. Mas Não, eu que estou sugerindo aqui, porque eu estou acrescentando, mas nas condições, mais 100 milhões. Tá? Chegando a 600 milhões, 500 milhões aí. Então, é uma ideia sugestiva dentro da ciência e dentro da Bíblia para que os estudiosos da Bíblia, como também os cientistas, os cosmonautas, tá? Possam refazer os seus análises, tá? Para poder verificar se há alguma coisa que possa ser mudado. Porque, olha, a Terra ser criada há 4,5 para 6 bilhões de anos, e o universo que começou há quase 14 bilhões de anos, olha, é muito tempo. Não, olha, eles mesmos nem sabem, não têm ideia sobre. Não há necessidade disto, tá? Não há necessidade, porque eles mesmos estão pegando dados aqui. É só rever esse negócio. Agora vamos falar, já que nós falamos aqui da idade da Terra e também de quando começou o universo, porque a criação da Terra e o universo deram juntos. Vamos falar do primeiro e segundo Adão. Tá? Eu quero saber qual a diferença de Então, tempo aí que o senhor coloca entre o primeiro e o segundo Adão. Eu vou usar o mesmo raciocínio científico e da Bíblia. A Bíblia nos fala que o primeiro Adão foi criado